Hoje, domingo, dia 21 de abril de 1919, nós comemoramos o feriado da Páscoa, mas também um outro feriado nacional de extrema relevância de Tiradentes, que esse ano caiu no domingo, o feriado de Tiradentes. Vamos relembrar. Tiradentes foi um dos heróis, um dos mitos nacionais que se revoltou contra a coroa portuguesa na época que o Brasil ainda não era república, era monarquia, porque lá em Minas Gerais o governo, a coroa, cobrava impostos muito extorsivos, muito extorsivos. E houve uma crise em Portugal quando o Marquês de Pombal foi colocado como uma espécie de primeiro-ministro, e ele era um cara meio agressivo, meio sem escrúpulos, o Marquês de Pombal. E ele aumentou o imposto, lá de Portugal, ele aumentou o imposto aqui para o Brasil. E os mineradores, os donos de mina, de ouro e tal, de prata, tinham que dar o jeito deles e aumentar e dar um quinto. Por isso que era chamado apelidado de o quinto dos infernos. O quinto é 20%, ou seja, 20% tinha que ir para a coroa como imposto. Hoje a gente paga 40% e está todo mundo em casa tranquilo. Naquela época, 20% só para quem explorava minas. Explodiu uma inconfidência mineira, foi uma rebelião contra a coroa, chegaram a proclamar uma república lá em Minas Gerais, porém a coroa com as tropas da coroa sufocaram e o Joaquim Silvério da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, porque ele era comerciante, minerador, estudioso e dentista prático, arrancava dentes lá, tinha esse apelido, Tiradentes. Ele era maçom, a maçonaria era muito forte em Minas Gerais naquela época. A bandeirinha de Minas Gerais, que tem aquele triângulo vermelho, vocês podem ver que está escrito Libertas que será tamen, que significa liberdade ainda que tardia. É a bandeira dos dias de hoje, de Minas Gerais. E ele foi esquecido, foi executado como um traidor, como um rebelde que queria derrubar a coroa e implantar uma república, né? A Revolução Francesa tinha acabado de acontecer na França, em 1889, com a guilhotina, cortaram a cabeça do rei Luís XVI e da Maria Antonieta, a rainha, e a coroa aqui entrou pesado para que ninguém crescesse e depois ninguém querer cortar a cabeça de rei nenhum. E ele ficou esquecido, foi esquartejado, seus pedaços de cabeça dos seus membros foram espalhados por Ouro Preto, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a capital, e São Paulo, como exemplo de que quem se rebelasse contra a coroa seria exterminado, sem piedade, e que tinha que pagar o quinto do ouro. Tudo por ordem do Marquês de Pombal, porque o rei da época era um bobão, deixou as rédeas do país na mão do Marquês de Pombal, que era um cara inescrupuloso, só visava o dinheiro e fez um mal tremendo para Portugal e para o Brasil. Só que após 64, agora, 1964, no governo militar republicano, que queria resgatar heróis cívicos republicanos, resgatou esse Tiradentes, transformou em feriado e por isso que hoje nós comemoramos o feriado de Tiradentes, graças ao período militar, que tanto chamam de ditadura, que tanto a esquerda critica e fala mal. É por isso que a gente comemora Tiradentes, porque os militares ressuscitaram ele, que estava esquecido desde a sua morte, e é lembrado como um líder republicano que quis implantar uma república contra a monarquia no Brasil. Pessoal, espero ter ajudado a todos vocês, ter agregado um pouco de conhecimento do nosso Brasil, que infelizmente é muito mal e porcamente ensinado, quando é, em nossas escolas e faculdades. Um abraço, Lúcio Carlos.